os versículos 1 até o verso 8. João, capítulo 12, dos versículos 1 até o verso de número 8. Assim diz a palavra do Senhor para nós, irmãos. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: Por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: Deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Meus irmãos, qual será a melhor família? Qual é a melhor família? A melhor família não é aquela onde não há conflitos. A melhor família não é aquela onde não há diferenças. Pelo contrário, é ali onde há diferenças que nós aprendemos a exercitar o perdão, a graça, a bondade. Não é mesmo, irmão? Se tudo fosse tão perfeito nos nossos lares, nas nossas famílias, que graça teria? Ou onde nós exercitaríamos essas coisas? A mesma coisa acontece com a igreja. Deus não manifesta a sua graça imerecida onde as pessoas merecem. Você também não aprende a exercitar o amor incondicional, né, ou amar incondicionalmente, ali onde as pessoas cumprem todas as condições. Você também não aprende a exercitar o perdão ali onde não há diferenças. Por isso existe uma semelhança muito grande entre a família e a igreja. E a nossa passagem é uma expressão disso, irmãos. Nós vemos aqui a igreja. Nós vemos aqui o povo de Deus representado por Lázaro, Simão, Judas, Marta, Maria. Todos estavam ali. Todos estavam no mesmo lugar. Todos estavam no mesmo ambiente. Todos estavam na mesma igreja. Igreja não tem a ver com prédio. Igreja tem a ver com diferentes pessoas reunidas em torno de Jesus Cristo. E o que nós podemos aprender desta igreja aqui? A primeira coisa, irmãos, nós podemos aprender que igreja é lugar de conversão. Igreja é lugar de transformação de vida.
Interessante que nós lemos ali, logo no início, que naquele banquete estava Lázaro. Exatamente aquele mesmo Lázaro. Aquele Lázaro que esteve doente, aquele Lázaro que esteve morto, aquele Lázaro que esteve sepultado, aquele Lázaro que Jesus ressuscitou. Aquele Lázaro estava aqui nessa festa vivo, ele estava sentado à mesa, ele estava desfrutando da festa, ele estava com alegria. As pessoas podiam ver na vida dele essa grandiosa transformação da morte para a vida. Então Lázaro era um testemunho vivo. Lázaro é um testemunho inquestionável do poder de Jesus, porque ele estava morto, mas agora está vivo. E é interessante que a Bíblia usa exatamente essa figura da ressurreição para falar da mudança que acontece em nossa vida, para falar a respeito daquilo que chamamos de conversão. Talvez, irmãos, porque o não convertido, ele de fato está ainda morto para Deus. Os seus sentidos não funcionam para Deus. É por isso que Paulo escreveu aos Efésios dizendo: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Então a proposta central de Jesus é vida, é ressurreição dentre os mortos, é transformação de vida. Ele veio para nos dar vida, ele veio para nos dar vida abundante, ele veio para nos dar vida plena, ele veio para nos dar vida eterna. Ontem era dia de finados, onde lembramos das pessoas queridas que já partiram. Quando celebramos a Cristo, nós celebramos a vida que nós já experimentamos aqui. E nós também celebramos a vida que nós temos depois que partirmos daqui. Antes nós estávamos mortos em nossos pecados, mas nós recebemos vida juntamente com Cristo. Porque como mortos nós éramos insensíveis. Nós não reagimos à palavra. Nós não reagimos ao amor de Deus. Nós não reagimos aos seus benefícios em nossa direção. Nós estávamos mortos. Nós estávamos sem apetite espiritual. Nós não buscávamos as coisas de cima, as coisas eternas. Os nossos olhos estavam fechados. Nós não víamos a mão de Deus agindo. Nós não víamos as suas obras. Nós vivíamos a nossa vida um dia de cada vez e não enxergávamos essa outra face da vida. Nós éramos pessoas frias, nós éramos pessoas geladas, não havia calor, não havia entusiasmo em relação a Deus, havia em relação a outras coisas, mas não em relação a Deus. Nós estávamos mortos, nós íamos de mal a pior, a nossa vida ia estragando, a vida era estragada pelo egoísmo. Mas num belo dia Jesus olhou para nós. Assim como ele olhou para Lázaro, assim como ele foi àquele túmulo, assim como ele chamou Lázaro pelo nome, dizendo: Lázaro, sai para fora. E nós nunca mais fomos o mesmo, desde que ele rolou a pedra do sepulcro, desde que ele nos chamou pelo nome, nós fomos envolvidos pelo poder de Deus, os nossos olhos se abriram, os nossos ouvidos se destaparam, nós começamos a ter o nosso corpo aquecido, espiritualmente falando, o nosso coração se aqueceu e a morte se transformou em vida. Nós recebemos vida nova, nós recebemos um novo vigor, nós nascemos de novo, nós nascemos de Deus, agora mortos sim para o pecado, mas vivos para Deus. Nós passamos a participar
de banquetes espirituais com o povo de Deus, como Lázaro estava aqui participando com grande alegria. E quando alguém nos pergunta a razão da esperança que existe em nós, nós podemos dizer o que Lázaro diria: eu estava morto, mas agora eu vivo. O maior milagre que existe, irmãos, é a sua vida. O maior milagre que existe é a sua conversão. É a mudança da morte para a vida. É essa transformação. A alma que antes estava longe de Deus, hoje busca a Deus. E é por isso que hoje você odeia o que antes amava. E assim por diante. A sua transformação é uma prova inquestionável. Então louve a Deus, que nós louvemos a Deus, porque de maneira poderosa Deus olhou para nós. Cristo nos deu vida e vida nova, e nós jamais seremos as mesmas pessoas. Igreja também, em segundo lugar, lugar de cura. Se você ler o texto paralelo em Marcos 14, verso 3, você vai descobrir que essa situação aqui aconteceu na casa de um homem chamado Simão. Simão, o leproso. Na casa daquele que esteve doente, na casa daquele que esteve leproso, mas que agora estava curado. Porque um leproso tinha que viver uma vida separada. Ele não poderia desfrutar do convívio como essas pessoas participavam aqui. Então, por que ele participava? Por que Simão estava recebendo essas pessoas na sua casa? E a resposta é: porque Jesus o curou. E a lepra na Bíblia é uma figura muito interessante dos efeitos do pecado, os efeitos desastrosos que o pecado traz para a nossa vivência. Antes de Jesus, a nossa vida era marcada pela lepra do pecado. A lepra causava separação, a vida do pecado também. A vida do pecado nos fazia doentes nos nossos relacionamentos. Nós vivíamos separados das pessoas. Nós vivíamos cheios de barreiras. Barreiras com o cônjuge, barreiras com os filhos, barreiras com os pais, barreiras com os vizinhos, cheios de inimizades, cheios de mágoas, carregando a ausência de perdão na nossa vida. A lepra do pecado gera separação. A lepra do pecado causava também insensibilidade. A vida de pecado torna a pessoa insensível. O pecado causa endurecimento do coração. Por isso podemos dizer, irmãos, que o orgulho é fruto da nossa condição de pecado. O pior não é estar errado. O pior é estar errado e achar que está certo. A lepra do pecado gera orgulho. A lepra do pecado gera cicatrizes. Quantas pessoas carregam as feridas abertas, as cicatrizes, quantas marcas que são consequência da nossa vida sem Cristo do passado. Quantas lágrimas, quanta dor, quanta tristeza, quanta lembrança ruim, fruto de uma vida sem Deus no passado. A lepra do pecado traz cicatrizes. A lepra do pecado é contagiante. Quantas pessoas nos corromperam no passado, quantas pessoas nós corrompemos. Se nós pudéssemos voltar atrás. Quando chegamos à fé em Cristo, nós olhamos para trás e pensamos: quanto tempo perdido, Senhor. Se eu pudesse voltar atrás, quanta coisa seria feita diferente. Mas, irmãos, a boa notícia é que Jesus veio.
E quando Jesus vem, Ele cura. Quando Jesus vem, Ele restaura. Quando Jesus vem, Ele põe de pé. Quando Jesus vem, Ele lança no mar do esquecimento os nossos pecados. Nós não precisamos mais lembrar deles. Ele nos torna limpos, Ele nos torna dignos, Ele nos torna novos. Ele cura a nossa memória. Até dessas coisas que nos entristecem o coração, Jesus vai nos curando, vai curando a nossa memória. Graças à cura de Jesus, hoje você tem vida plena. Não precisa mais viver separado dos demais por causa do pecado, da lepra do pecado. Igreja também é lugar de não convertidos. Os versos 4 até o 6 fala que Judas também estava ali. Judas Iscariotes. Ali havia um pecador não transformado. Existia entre os 12 apóstolos um que não era convertido. Queridos irmãos, aquele banquete não era lugar só de pessoas salvas e transformadas. E a gente tem que dizer que a igreja não é diferente. Há pessoas entre o povo de Deus que jamais foram transformadas. E Judas era um desses. Muito embora tivesse um bom currículo religioso, era judeu, pertencia ao povo de Deus, era filho de gente de igreja, era discípulo de Jesus. Ele só poderia ser talentoso no trato com o dinheiro, porque ele era o tesoureiro dos discípulos. E apesar disso tudo, apesar de todo esse currículo, apesar de toda essa lista, ele não era convertido. E o problema, irmãos, não foi o contato com o dinheiro. O problema não é o dinheiro. A Bíblia diz que o problema é o amor ao dinheiro. O dinheiro é bom, mas o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Quer você tenha, quer você não tenha, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E Judas amou tanto o dinheiro que primeiro ele se converteu num ladrão e depois num traidor. Repare que a tentação chegou aqui pela via do seu dom natural. E o diabo às vezes usa brechas em coisas legítimas. O diabo às vezes usa brechas, não no nosso ponto fraco, mas no nosso ponto forte. Às vezes é ali onde temos dom, às vezes é ali onde temos talento, às vezes é ali onde temos um bom desempenho, que ele achará uma brecha para entrar. Judas se irrita com a oferta de Maria, ele diz: desperdício, por que não se vendeu e com valor não se deu aos pobres? Argumento possível, mas não era sincero. O texto diz que não era sincero. Judas era amargo, Judas era apegado, Judas era avarento. Ele queria o dinheiro não para servir os pobres, mas para servir a si mesmo. Então ele fica bravo porque Maria gastou 300 moedas com Jesus. Mas depois ele vende o mestre por 30 moedas. Queridos irmãos, nós podemos ser membros de igreja, nós podemos ser batizados, nós podemos ser filhos de crente, nós podemos ser dizimistas, nós podemos ter uma vida religiosa, mas não sermos convertidos, porque religião não é conversão. Há uma necessidade de se chegar à fé, ao arrependimento verdadeiro, a confiar pessoalmente em Cristo para nossa salvação.
Em quarto lugar, irmãos, igreja é lugar de serviço. Nós vemos aqui Marta. O texto diz no verso 2 que Marta servia. E Marta às vezes é criticada, né? Porque ela é sempre vista com o paninho no ombro, é sempre vista servindo. Mas, irmãos, temos que dizer que Marta foi coerente, ela amava Jesus. E ela procurava mostrar o seu amor não só com palavras, mas com o seu trabalho. A igreja é o lugar não só de afirmar que cremos em Jesus, mas também é o lugar de servir a Jesus. Também é o lugar de servir os irmãos. Jesus colocou a toalhinha no ombro, Jesus desceu e lavou os pés dos discípulos e disse: eu quero deixar para vocês o exemplo. A igreja só é digna do seu Senhor quando ela imita a sua vida. Por isso Jesus disse: o maior dentre vocês seja exatamente aquele que serve. No mundo, meus irmãos, as pessoas não servem. Você já reparou? E se servem, sempre existe um determinado interesse por trás. E igreja é o lugar do extraordinário visto nas coisas pequenas, porque é lindo ver coisas pequenas, como, por exemplo, um crente servindo ao outro, um irmão se colocando no lugar do outro. A igreja é o lugar onde os irmãos aprendem a levar as cargas uns dos outros. Nós não somos perfeitos, nós temos muitas falhas, muitas coisas serem melhoradas, mas é na igreja que nós aprendemos. É na igreja, meus irmãos, o espaço onde os aflitos são consolados, onde os feridos são curados, onde os rejeitados são acolhidos, onde a misericórdia de Deus é encarnada, onde aqueles que necessitam de um abraço são abraçados, onde o amor é experimentado em comunidade. Porque no mundo as pessoas só pensam em levar vantagem, irmãos. É triste. Você convive em ambientes assim, você sabe que muitas pessoas pensam sempre em levar vantagem, sempre em lucrar, sempre em ganhar na perda do outro. Até quem se esforça, até quem trabalha mais, geralmente é para ganhar mais e é para consumir mais. O trabalho no mundo não é visando servir o outro, servir o próximo, mas é pensando em obter para si mesmo. O cristão é diferente, porque ele aprende que o trabalho também é uma oportunidade, além dele trazer sustento para a sua casa, é a oportunidade que Deus nos deu para servir o próximo. Por isso, até no trabalho, o cristão pode demonstrar essa luz de Cristo no seu rosto. Uma oportunidade de honrar a Cristo ao servir os outros. Querido, qual é o teu talento? Qual é o teu dom? Quais são as tuas habilidades? Em que você tem facilidade? Quero dizer para você, Jesus te chama para que você possa servir ao outro com amor e assim ser a luz de Cristo na vida de pessoas que não conhecem o Senhor. Em quinto lugar, a igreja é lugar de generosidade também. Nós temos aqui Maria. Maria consagrou o seu melhor a Jesus. Verso 3. O amor de Maria a Jesus teve alguns aspectos interessantes. O amor de Maria era um amor generoso. Esse perfume aqui era importado, vinha de longe, de camelo. Era um perfume não falsificado, era puro, era autêntico, era o melhor que ela tinha, era caro. 300 denários, salário de um ano de trabalho.
Era o melhor que ela tinha. Maria não reteve nada, ela derramou todo o seu perfume sobre Jesus, ela quebrou o vaso, e diz o texto que a casa se encheu com o perfume. Queridos irmãos, Deus quer a inteireza do nosso coração. Deus quer o melhor do nosso tempo, dos nossos dons, da nossa vida, dos nossos recursos. E será que esse cheiro do perfume de Maria tem sido o mesmo cheiro que a nossa devoção a Cristo exala? Ali onde nós estamos, no ambiente onde servimos, seja em casa, seja no trabalho, seja na igreja. O amor de Maria foi um amor humilde, ela unge os pés de Jesus. Maria constantemente está aos pés de Jesus. E consagração não pode ser melhor do que isso, estar aos pés. Às vezes, irmãos, eu tenho a impressão que o nosso problema é que somos fortes demais, somos autossuficientes demais, por vezes somos autoconfiantes demais, mas Deus quer dar para nós esse quebrantamento de estarmos aos pés de Jesus. O amor de Maria foi corajoso. Maria não hesita, ela enxuga os pés de Jesus com seus cabelos, ela não se preocupou com a sua reputação naquela época, naquela cultura. Era uma cultura mais rígida. Uma mulher não soltava o cabelo em público. Queridos, às vezes, a nossa devoção a Cristo é atrapalhada justamente porque nós pensamos demais no que os outros vão dizer. Você já reparou isso? Igreja é lugar de estar mais preocupado em adorar a Jesus do que em pensar naquilo que os outros vão dizer. O amor de Maria também foi um amor urgente. Maria ungiu Jesus em vida. Houve quem ungiu Jesus depois da morte. Querido irmão, nós temos a oportunidade de demonstrar o nosso amor enquanto é dia, enquanto estamos vivos, enquanto há vitalidade. A hora de demonstrar o nosso amor a Jesus é hoje. O que é que nós estamos esperando para servir o nosso Mestre hoje? Com todo o nosso coração, dedicando todo o nosso amor. Porque ou nós dedicamos hoje, ou nós começamos agora, ou o tempo passa muito rápido. E talvez nós jamais dedicaremos o nosso melhor ao nosso Salvador. Igreja também é lugar da presença de Jesus. Algumas pessoas vieram ver Lázaro ressurreto, né? Mas a presença mais importante naquele lugar não era de Lázaro, nem de Marta, nem de Maria, nem de Simão, mas de Jesus. A presença mais importante na igreja é a presença de Jesus. Igreja viva é igreja onde Jesus está presente. Se não, pode chamar de outra coisa. Apocalipse 1 diz que Jesus está no meio da sua igreja. Quando nós cantamos aquele hino que diz: Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face. Queridos, eu quero encorajar você, não só a participar ativamente dos cultos, mas eu quero encorajar você a perceber que cada culto é uma oportunidade de encontro com Jesus. Esse é o diferencial, encontro com Jesus. Eu quero encorajar você, antes de vir à igreja, a você fazer a sua oração e dizer: Senhor, eu preciso hoje da tua presença. Eu preciso hoje da tua palavra. Eu preciso hoje do teu toque. Eu preciso hoje que o Senhor possa vir e ter esse encontro especial comigo. A maior necessidade da igreja, irmãos, é da presença de Jesus. É ótimo ouvir uma boa mensagem, é ótimo cantar um bom louvor,
é ótimo desfrutar de uma comunhão maravilhosa, mas essas coisas só terão a sua verdadeira validade na medida em que Jesus estiver presente. Aí a sua palavra é transformadora. Aí o louvor é vivo. Aí a comunhão é maravilhosa. Então busque o querido, deseje-o, espere-o, anseie pela sua presença. Em último lugar, igreja é lugar de alívio. Jesus foi para Betânia. Depois de uma intensa atividade. Interessante que era aqui o intervalo entre o seu ministério e o Calvário. Antes da cruz do Calvário, Jesus teve esse momento com os seus discípulos. Era um intervalo. 6 dias antes da Páscoa, 6 dias antes de entregar-se, 6 dias antes da cruz, ali estava ele. Eu pergunto para você, você está cansado? Você está desmotivado? Você está sobrecarregado? O que é que você faz quando está sobrecarregado, desmotivado, cansado? Vai ao cinema? Coisa boa. Jantar fora? Também uma coisa boa. Passear com a família? Viajar? Coisas boas. Tirar um tempo para nós. Tudo isso é muito bom, irmãos. Mas nós podemos fazer cada uma dessas coisas e continuarmos cansados. E continuarmos sobrecarregados. E com essa palavra Jesus nos chama que há um lugar para obter alívio e descanso. Jesus preparou para você e para mim um lugar para descansar. A igreja é lugar de descanso. A igreja é lugar de alívio. A igreja é lugar de refrigério. O homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem. O homem não foi feito para o descanso, mas o descanso foi feito para o homem. Deus preparou esse lugar de descanso para nós. Jesus te compreende, Jesus te conhece, Jesus te conforta. Quando você precisa, Jesus te renova, Jesus fala contigo. O salmista diz, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E ele termina dizendo, é ali onde os irmãos convivem, é ali onde os irmãos estão reunidos, é ali onde o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Porque Ele mesmo pisou este chão, Ele mesmo experimentou cansaço, Ele mesmo experimentou dificuldades nesse mundo, Ele era homem de dores, sabia o que era padecer, Ele pode nos compreender porque Ele esteve no nosso lugar, Ele assumiu o nosso lugar, e Ele também obteve um lugar de descanso, Ele buscou um lugar de alívio entre os seus amigos, entre os seus irmãos, discípulos, amados. Querido, se você olhar para o lado, você vai ver que há pessoas exatamente na mesma situação que você, vivendo as mesmas lutas que você vive, com os mesmos desafios que você tem. Então olhe para o lado e perceba que existe uma multidão que está caminhando junto contigo, de pessoas que servem a Jesus. Olhe para frente. Jesus fez tudo o que era necessário, você não precisa mais fazer, Ele já realizou a obra completa. E mais, Ele continua trabalhando, Ele está aqui. Ele está falando com você, Ele está falando comigo. Então você que se sente aflito, necessitado, sozinho, aqui é o seu lugar. Essa é a família de Deus. Esse é o lugar de comunhão, de vida, de paz, de alívio, de descanso, onde Deus ordena a sua vida e a sua bênção para sempre. Queridos irmãos,
A igreja pode ser cheia de defeitos. A igreja pode ser cheia de falhas. Mas ainda assim é a família que Jesus preparou para você e para mim. Então ame a igreja, ore por ela, se envolva, luta, fale bem dela, não se afaste, caminhemos juntos. Caminhemos juntos rumo àquele grandioso dia onde você ouvirá com seus próprios ouvidos: bem-estar, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Amém, meus irmãos? Que a gente possa prosseguir olhando para aquele que por nós venceu e aquele que preparou para nós essa família maravilhosa que se chama igreja. Queria chamar a Sofia, que ela vai estar cantando.